Quando você tem um mangá com personagens de várias gangues poderosas, como a Toman, Valhalla, Moebius, Black Dragons e Tenjiku, você já espera muita ação e muitos personagens poderosos. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. No vídeo de hoje então eu vim trazer aqui um pouco de curiosidades dessa obra e olha, baseado na minha opinião eu selecionei aqui com bons argumentos os 10 personagens mais fortes dessa nova série que está fazendo um baita de um sucesso. E se você é novo por aqui, eu já vou te convidar rapidamente a se inscrever aqui no canal, é rapidinho aqui embaixo, você se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha maroto e olha, se você discordar de alguma dessas posições, comenta aqui embaixo pra mim pra gente conversar aqui nos comentários. Vamos pra vinheta que daqui a pouco eu vou contar pra vocês quais são os 10 mais fortes de Tokyo Revengers. Vamos lá então pessoal, eu quero comentar aqui rapidamente sobre esses 10 personagens mais fortes e colocar alguns argumentos para mostrar por que eu coloquei eles nessas posições. Não vou destrinchar toda a história desses personagens, porque caso vocês gostem desse tipo de vídeo, a gente vai trazer aí vídeos especiais desses personagens. Mas vamos lá. Décimo lugar, eu coloquei o Kazutora. Por que o Kazutora? Ele aparece lá no segundo arco de Tokyo Revengers, no arco do Valhalla, né? Sendo praticamente o líder por trás aí dessa revolução que a Valhalla está fazendo, querendo ir para cima com tudo da Toman. Eles tinham muito mais membros, então eles comandaram ali um ataque, eles se encontraram num local, teoricamente um local neutro, inclusive tinha um juiz, tinha vários personagens fortes de gangues, personagens ali poderosos da região, entre eles o Hansen, que era aí considerado um grande rival da Toman. E ele meio que ia mediar ali a luta entre Toman e Valhalla. Só que o que aconteceu? Quando estava para começar, o Kazutora mostrou sua força derrotando ele rapidamente. Aí a gente já viu que o Kazutora não era de brincadeira. E entre todo esse espetáculo aí dessa batalha, a gente viu o Kazutora sendo muito forte, mas a gente viu que na hora que o Mike ficou pé da vida, o que aconteceu com o Kazutora. Mas mesmo assim, se a gente for nivelar mais ou menos a história, o Kazutora ter aí ganhado do Hansen, que era um líder de uma gangue rival, que mais ou menos eles se assemelhavam os poderes, eu consigo colocar o Kazutora acima, por exemplo, dos irmãos Haitani, que aparecem rapidamente nesse arco de Valhalla e depois lá dentro da Tenjiku. Então, o décimo lugar para o nosso queridinho Kazutora, que depois aí a gente vai ver tudo, o desenrolar dele vai melhorar. Para o nono lugar, pessoal, eu coloquei o Mucho, ou Muto para algumas pessoas. Ele foi aí considerado um dos personagens mais fortes da Toman, né? Ele era o quinto capitão da quinta divisão e era muito poderoso. Ele impunha muito respeito, ainda mais porque ele era um pouco mais velho, ele era da geração S62, como vocês lembram, né? E aí, pessoal, a gente vai ver depois, lá no final dos últimos arcos, né, que ele trai, digamos assim, a Toman e vai para Tenjiku. Só que a gente vê que toda a história dele baseada foi de um personagem muito poderoso. Inclusive, eu consigo colocar ele num nível acima do Kazutora, principalmente, porque a gente vê que ele é um dos 4... Na verdade, ele não é um dos 4 reis celestiais, mas ele é tão poderoso quanto, e a gente, ali de acordo com a leitura que a gente fez do arco do Tenjiku, a gente vê que ele é mais forte do que os 3 primeiros reis celestiais. Ele fica apenas abaixo do nosso queridinho, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Que é o amigão lá do Takemichi, mas sem spoiler para a próxima posição. Mas o Muto, a gente vê que ele é bem poderoso. Ele praticamente enfrenta o Ogro Azul, né? Que a gente vai ver também daqui a pouquinho. É quase pau a pau, mas ele perde. Depois ele ainda consegue levantar, porque todos os personagens que foram derrotados pelo Ogro Azul da Toman, né? Vocês viram que eles praticamente caíram inconscientes. Já o Muto, mesmo perdendo, ele ainda estava consciente, conseguiu se levantar, depois pegou uma faca e foi derrotado por outro personagem. Mas só baseado em todos esses argumentos, a gente consegue ver que o Muto era muito forte, tanto que ele era um dos personagens mais fortes da Toman antes dele fazer essa traição. Então, nono lugar para o nosso queridinho Muto. Oitavo lugar eu dou aí para o Keisuke Baji. Infelizmente, né, a gente sabe que ele faleceu na história, mas ele era muito poderoso. Eu acho que a força dele estava ali praticamente entre o terceiro ou quarto membro mais forte da Toman na época. Acho que só atrás do Mike e do Drake que ele ficava. E ele era considerado aí a força especial de ataque da Toman. E não é por nada, mesmo ele falecendo, né, porque a gente sabe, ele levou uma facada pelas costas. Mas durante o combate dele no arco do Valhalla, ele foi capaz aí de, mesmo ferido, derrotar mais de 50 inimigos
comuns, digamos assim. Ele era muito poderoso, inclusive ele mandou para os ares aí o guarda-costas do Kizak, deu uma surra no Kizak também. Então a gente percebe que o Baji era muito poderoso mesmo. Tanto que a gente viu aí durante as conversas, durante as páginas, que ele era o melhor amigo, né, digamos assim, foi amigo de infância também do nosso invencível Mike, e por isso ele é considerado, mesmo tendo morrido cedo na história, um dos personagens mais fortes apresentados até aqui. O sétimo lugar, pessoal, aqui já começo a ficar um pouco em dúvida, então provavelmente aqui teremos mudanças de posições, depende do fã para fã, mas pelas minhas análises eu consigo colocar ele em sétimo lugar. É o Shuji Rama. Provavelmente, de acordo com o arco atual, o último capítulo que a gente já viu aí, do 205, a gente viu um flashback aí, mais ou menos do lado da história do Shuji Rama. Como que vai ser, se ele vai crescer agora no novo arco, não sabemos ainda. Mas o que a gente já sabe é que ele sempre foi um personagem muito poderoso, digamos assim que ele era sempre o braço direito, o principal guarda-costas do Kizak, sempre na cola dele. E muito poderoso porque ele sempre rivalizou com o Drake. A gente consegue ver que nas batalhas ele sempre estava, nos dois encontros que ele teve com o Drake, ele sempre estava um pouco abaixo, mas mesmo assim ele conseguia lutar praticamente de igual para igual com o segundo homem mais forte da Toman. Infelizmente a gente viu que mesmo com toda a sua força, ele não é páreo, por exemplo, para o Mike. Ele chegou até a defender um chute do Mike em um determinado momento, mas nesse mesmo arco do Valhalla, ele foi nocauteado facilmente pelo Mike. Então a gente já percebe aí que o bicho é muito forte, porém, de acordo com os monstros, ele ainda não chegou lá. Ele rodou praticamente por todas as gangues. Ele fez parte da Toman, fez parte da Valhalla, fez parte da Tenjiku. Esse aí não tinha lugar cativo. Inclusive, né, sempre na cola do Kizak. Personagem poderoso, mas nunca foi independente. Não sabemos se tem algo reservado sobre ele ainda, mas por enquanto o sétimo lugar acho que está de bom tamanho. O sexto lugar agora, pessoal, vai para o Sota Kawata, mais conhecido como o Ogro Azul, que a gente viu que no modo raiva, no modo choro, o bicho não se segura, ele fica muito forte, muito rápido, lembra muito aí a galerinha da infância, que às vezes chorava, ficava pé da vida, ficava mais forte, usava toda a raiva dentro de si, e a gente viu principalmente aí, quando ele foi trabalhado no arco da Tenjiku, a sua força. Ele conseguiu derrotar os 3 reis celestiais iniciais, né? Os irmãos Haitani, um outro lá que apareceu também apanhou, inclusive também bateu no Muto, que era um personagem até então muito forte para todo mundo. Infelizmente ele caiu para um personagem ainda mais forte, mas não deixa de apagar aí a sua história como agora o terceiro membro mais poderoso da Toman. Deu muito trabalho e a gente já viu que se precisar, o cara quando entra no modo raiva vai dar conta dos recados. O quinto lugar é o Kakushou, que assim como o Ogro Azul, a gente viu aí no arco da Tenjiku que deu muito trabalho para muita gente. Percebemos aí, principalmente pela fala do Izana, que ele era o personagem mais forte, ele era o membro mais forte, né, da Tenjiku, depois dele, obviamente, que era o presidente. Ele era mais forte do que todos juntos, seguindo as próprias palavras então do presidente. E é por isso que ele foi o único que conseguiu combater ali o Ogro Azul na sua forma raiva, inclusive o derrotando e derrotando todo mundo da Toman que estava ali naquele momento rapidamente. O Kakushou a gente vê aí então que ele tem muito potencial, inclusive no arco atual da Bonten, ele está lá dentro da nova gangue do Mike, então a gente percebe que ele realmente foi muito forte, é muito forte. E olha, um detalhe especial, menção honrosa aqui, que apesar de não estar entre os mais fortes, é o mais tanker da série, com certeza. Que é o Takemichi, né? Afinal de contas, o Kakushou derrotou todo mundo ali da Toman naquele momento, mas não conseguiu nocautear o Takemichi. O Takemichi aguentou umas belas umas porradas aí de um cara muito, mas muito poderoso. E é por isso que o Kakushou leva ao nosso quinto lugar. Taiju Shiba. Esse cara é forte pra caramba. Eu até assim coloco ele em quarto, mas aí com certeza ele rivalizaria com o Drake numa luta mano a mano, com certeza, porque ele foi aí capaz de dar vários golpes no Mike, mas quando o Mike entrou no modo ultra hard, ele acabou perdendo. Mas nada descaracteriza a sua força descomunal, porque o bicho é forte pra caramba. Ele nocauteou vários personagens, deu uma surra em vários personagens da Toman, deu muito trabalho. Então por isso acho que esse quarto lugar tá muito bem pago. E agora nós passamos para o terceiro lugar, né, que por muito tempo foi o segundo mais poderoso da série, mas aí acabou caindo uma casinha, pegando nossa medalha de bronze, que foi o nosso queridinho Draken. Sim, o Draken muito forte, sempre um degrau acima do Rama nos seus combates.
Foi aí responsável por derrotar vários combatentes comuns daquele estilo, né? Derrota tudo de uma vez, sempre fez muito estrago. Inclusive nessa luta aí que o Taiju Shiba aparece, né? Ele tinha todo o seu exército da Black Dragons do lado de fora da igreja. E quem que derrotou toda a rapa? Draken. O cara é brabo mesmo. A gente nunca viu um combate certeiro, forte, pra valer entre ele e o Mike. Mas pelo tudo que a gente conseguiu já ler e imaginar, a gente sabe que ele é um pouco inferior e por isso que ele ficaria nesse terceiro lugar. E por que ele perdeu o segundo lugar? Porque o segundo lugar foi a única pessoa que lutou de igual para igual com o Mike e quase o derrotou. Sim, foi o seu meio-irmão Izana. Esse bichinho aí deu trabalho pra caramba, bateu em muita gente poderosa inclusive. A gente viu o próprio Kakusho aí, que era um membro aí que respeitava muito ele, sabia a força que o seu presidente tinha. Ele já tinha sido presidente já anteriormente de outra gangue. Então ele sempre foi poderoso, sempre foi muito ácido, ele não tinha ali muitos objetivos a não ser acabar com o Mike. E por isso que ele se tornou talvez tão forte baseado nesse ódio que ele carregava. E é por isso que ele se tornou o segundo lugar. Porque, olha, ele quase derrotou o Mike, deu muita porrada, foi o primeiro personagem a levar o Mike, digamos assim, ao seu limite. E como a gente está falando do Mike, é óbvio, o invencível Mike é o personagem mais poderoso de Tokyo Revengers. Derrotou todo mundo que apareceu pela frente, desde quando ele era um pirralhinho pequenininho lá nos seus 10, 12 anos, já derrotava a galera do ensino médio, foi crescendo, se tornou o líder da Toman, fez toda uma galera se juntar a ele ali, protegia todo mundo sempre que precisava e nos grandes combates ele passava a limpa. Ele derrotou o Kazutora, ele derrotou o Izana, ele derrotou o Shiba, então o cara tem ali total respeito e total força, ninguém para o nosso incrível, invencível Mike. Fechamos então o nosso top 10, vamos falar um pouco mais de cada personagem em outros vídeos, mas pra gente começar aqui um pouco mais de conteúdo, espero que vocês tenham gostado desse nosso top 10 que selecionamos aqui para vocês. Deixe seu joinha se você gostou e se você não gostou não tem problema, comenta aí embaixo quais posições você alteraria, que a gente se vê no próximo vídeo.